Senhoras e senhores, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. É praticamente o porão da nona. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano André Trevisan, e ele, a risada mais famosa de Francisco Beltrão e imediações, Érico Pérez. Tô gostando muito dessa ideia aí de ter uma risada que ficou muito caracterizada aí, né? Cada vez mais aí, o pessoal tá comentando isso. É uma carta na manga, né? Se a pessoa não gosta do conteúdo, gosta da risada, Exatamente. né? É bom ter essa risada suave, macia, assim, né? Bom. Recebeu mais um comentário hoje, né? Eu ganhei mais um elogio da minha risada. Mais um elogio. Recebeu mais um feedback positivo hoje, então... Por isso... Não, as avaliações da minha risada estão... estão lá em cima. Tá bem nas pesquisas. A cada episódio te conhecendo ainda melhor, né? É verdade. Isso, mas nossa convidada de hoje é uma beltranense raiz com selo de procedência do bairro Vila Nova. Né? Ela é nutricionista, é especialista em vigilância sanitária e qualidade de alimentos, atua como confeiteira e gerente de produção numa empresa bastante conhecida aqui da cidade. Muito conhecida, né? Estou vendo na tela, inclusive. Estamos falando da filha do Luiz, filha da Araci, irmã do André, irmã do João, esposa do queridíssimo Andrei e mãe da Luísa. Me conta o nome dela. Juliana Ruaro Wesner. É assim que fala? Ju da Iraci. É Wesner. Wesner. Mas só Ju Ruaro também tá tudo certo. A Ju da Iraci. A Ju da Iraci. Muito bem. Que beleza, seja bem-vinda então. Muito obrigada. Muito obrigada. É um prazer muito grande e obrigada pelo convite. Que bom, imagina, que bom. Imagina. A gente já deixa ela faz alguma pergunta pra ela ou já coloca ela na geladeira logo de cara? Eu acho que dá pra perguntar pelo menos se ela tá faceira, né? Tá bom. E aí? Então vai lá. Como é que anda a faceirice? Muito faceira mesmo. Que coisa boa. Facerice acho que é importante aqui nos nossos episódios, né? Acho que normalmente... Sim. E o facerice pegou, né? Pegou. Tem gente que me encontra e pergunta, e aí, tá faceiro? Pegou mesmo. Não, mas é bom. Essa é uma pergunta muito legal, né? Porque é bem na nossa região, né? Usar essa palavra faceiro e tudo mais. Sim. Então, Faceiro, ele é... representa mesmo. E acho que ilustra bem a nossa proposta, que é de ser bem autêntico mesmo. Né? O nome já é pra isso. E o faceiro também é uma coisa bem nossa aí, né? Esses dias eu passei por uma esposa de um amigo meu, ela estava na rua, né, chegando em casa, e eu passando de carro, e ela que costuma me perguntar isso, e aí, tá faceiro? Aí eu baixei o vidro, né, e tal, e gritei, tá faceira! Que massa, que legal. Boa. É isso aí. Mas então vamos, né? Eu acho que devido à profissão da Ju aqui, ela já está um pouco mais acostumada com geladeira, talvez. Então acho que ela não vai. Sim, eu acho que é um instrumento que faz parte do cotidiano dela. Câmaras frias. Acho que ela não vai se importar em ficar um pouquinho. Embora que. Eu acho que ela nem vai ficar. Não. Vamos arrumar um serviço para ela. Vamos, né? Eu acho que, iniciando então, falando dos nossos patrocinadores. Será que a gente vai ficar um pouco encabulado, assim, de falar bem, de elogiar o nosso patrocinador, sendo que estamos aqui com... Diante da pessoa que talvez tenha comandado a confecção desta cuca. Né? Olha aí. Bom, mas vamos tentar, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece, né? Vai lá, puxa então. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Puxa, Luciano. Nosso primeiro patrocinador, Iraci Cafeteria e Confeitaria, um dos estabelecimentos gastronômicos mais respeitados dessa cidade. Você já ouviu falar na Iraci Confeitaria? Já ouvi, assim, vagamente, assim, a gente sabe um pouco da história da empresa. E você recomenda que as pessoas adquiram produtos lá, frequentem esse estabelecimento? Eu recomendo, fortemente. De olhos fechados, né? Isso. Na verdade, uma dos princípios, assim, da nossa empresa e que a mãe traz desde o início, quando ela começou, é que a gente faz os produtos que a gente também consumiria. Então, acho que a gente passa credibilidade porque a gente estava tomando café lá hoje de manhã e então a gente consome aquilo que a gente faz. Então, é seguro. Isso é muito legal, né? Porque é comum da gente chegar lá e vocês estão lá, né? Digamos, tá numa mesa ali, comendo alguma coisa. Então, isso é realmente, né? É interessante pensar. Passa segurança pro... a gente, principalmente essa questão assim, higiênica, sanitária, a gente é muito chato. Então, qualidade e segurança de alimentos tem na Iraci. Tem que ser mesmo, né? Tem que ser mesmo. Tem que ser assim. Nosso outro patrocinador, Inovata Ambientes,
uma das empresas também que surgiu aqui em Francisco Beltrão e que hoje comercializa para vários estados, a empresa do Fernando e do Gelson, que é uma referência, inclusive, em pós-venda. Né? Além de produzir móveis, ambientes com qualidade, com requinte, com beleza, é uma empresa que se destaca. Muitas pessoas, eu escuto falando isso, né? Que o pós-venda da Inovata é fantástico, que eles acompanham não só a montagem, mas realmente acompanham o andamento, vamos falar assim, dos móveis, dos ambientes que eles instalaram. Exatamente. Muito bem. Nosso próximo patrocinador, então, é a Merizio, distribuidora de medicamentos. Sempre está meio atrapalhado essa distribuidora, né? Porque é uma palavra complicada de falar, né, Luciano? Mas não era essa que você errava, né? Não. Qual que errava? Você falava medicações em vez de medicamentos. Exatamente. Não que seja um erro, assim. Né? Mas, obrigado, Luciano. Né? Não, eu gosto de exaltar teus pontos positivos. Não, eu vejo tu... É bom, eu gosto de exaltar as qualidades dos meus amigos. Ele impulsiona muito a minha autoestima aqui. Né? É bom, né? Alguém lembrando. Né? Muito bom. Mas é outra empresa aí que cresce muito, uma empresa que... É isso, né? Ela também passa muita segurança, né? Ela pode contar com eles, são muito, muito solícitos, muito disponíveis. Então, outra grande empresa aí do nosso time de patrocinadores. Quem mais? Temos Instituto Balbinotti. Gisele Balbinotti, os irmãos Rafael e Eduardo Balbinotti. A Gisele, que é nutricionista. E os 2 irmãos que são odontólogos e cuidam da saúde e da beleza do sorriso da comunidade beltranense, né? Fica bonito comunidade beltranense. Fica, né? Olha aí. Lindo, eu gostei disso. Não, teve uma sonoridade bonita, né? Legal, ficou bom. Muito bem, então, encerrando os patrocinadores, vamos pedir, então, às pessoas para que se inscrevam no nosso canal, né? Que deem aquela curtida, o like, que comentem, né? Ativar o sininho, essa coisa toda aí que tem um botãozinho no cantinho ali, é só clicar, de graça, nos ajuda muito. A gente lembra que estamos com vagas abertas, né? Quem quiser pode se inscrever no canal. Fica à vontade. Não precisa ter experiência, é só chegar lá, clicar no botão inscreva-se. Apoiando a comunidade beltranense. Exatamente. Exato. Vamos pensar que é um podcast daqui, né? Que valoriza as pessoas e as coisas desta comunidade. Exatamente. Vamos falar comunidade o tempo todo hoje. Hoje é o episódio da comunidade. E outra pessoa que faz parte da comunidade beltronense aqui é o Duduzeira, né? Dudu Nobre, Eduardo Rosa. Também um ilustre representante da comunidade beltranense. Não, ele é um dos mais ilustres aí que realiza um trabalho belíssimo no Jornal de Beltrão e também aqui, né? Exato, o guri da Neiva e do Nadir, né? Importante lembrar. E temos também a pessoa, né, que conhecida como o Jonatas Araújo. Né? É bom lembrar do trabalho de o Jonatas Araújo. Que o Instagram dele é assim, o Jonatas. Então, que é o cara que edita nossos episódios, né? Ele quem sobe, ele que faz tudo aí dessa parte. Ele faz alguns milagres por lá. Nas tem edições muito trabalho, aí. inclusive. Tem bastante trabalho. Volta e meia tem aí, a gente dá um trabalhinho pra ele, mas o rapaz se sai muito bem, ele né? se sai bem. Se sai muito bem. Exatamente. Muito bem, então, vamos lá? Vamos à nossa convidada? Vamos lá. Começa perguntando para nossa querida Ju. Vamos para a nossa segunda pergunta tradicional, Ju. Conta para nós aí, quem é a Ju? Então, a Ju é uma guria muito organizada, determinada, trabalhadora. Adora música, sair com os amigos, estar com a família, adora fazer bolo. Eu sou muito agitada, assim, então eu gosto de fazer as coisas. Eu sou bem prática, sou uma pessoa muito prática. Então, se tem que fazer, eu tô fazendo. Precisa fazer, eu faço. E gosto muito de agradar as pessoas. Então, eu, com o meu trabalho, né, com, de repente, a minha companhia, eu gosto muito que as pessoas se sintam bem ao meu redor. Aí é um trabalho que está muito associado a isso, né? Porque normalmente, esses momentos em que tu encontra um amigo para conversar, enfim, a alimentação, ela faz parte aí, né? Se tiver uma coisinha boa para comer aí, Eu acho que é bem cultural, né? A gente ter alguma coisa para servir, para agradar a visita, o amigo, né? Então, ser um bom anfitrião e tá sempre servindo alguma coisa para deixar, né, a pessoa satisfeita, né? Muito feliz. Bem. E nesse gosto musical aí, então, tem que ser PM22, ficamos sabendo aqui, Ixi, tem umas coisas mais pesadas também. Assim, esse rostinho, assim, né, esconde um gosto pela música. É mesmo, rock agora fiquei curioso. Agora conta pra nós desse gosto aí. Por onde mais? Então, eu gosto muito de Linkin Park.
A gente vai esse ano no show do Red Hot Chili Peppers. Muito a gente bom. eu gosto muito de ir em shows. Gosto Sim. muito. É um investimento que a gente faz que é, assim, Vale é impagável, muito a né? É uma experiência única. Já fui no show do Linkin Park, já fui no show tu foi no show do Linkin? Bah, que legal. Sim, a Olha gente só. foi pro SW em 2010. Bah. Waze, assim, eu sou muito eclética, né? Eu gosto desde, sei lá, Oasis, que é mais tranquilinho, mas eu gosto de System. Eu gosto de Legal. umas coisas mais... A gente tem ouvido bastante Slipknot ultimamente. Então, assim, Tá brincando quando fala que gosta do pesado. Não, né? ela eu gosto realmente... Pô, que legal. E eu gosto porque eu me sinto muito bem ouvindo essas músicas pesadas, assim, ao contrário. Te faz bem. Eu gosto. Você relaxa. Eu relaxo. Não vou fazer piada. System of a Down, eu relaxo. Relaxo muito escutando Slipknot, né? Slipknot, exatamente. E pior é que relaxa mesmo, né? Eu concordo. me relaxa. Eu concordo totalmente. Eu acho que é bom mesmo. Mas eu gosto bastante do nacional também, né? Detonautas, Charlie Brown. Legal. Eu tenho falado assim que como eu sou de uma geração assim em que eu acho que a última banda que eu realmente gostei de banda nova assim foi Strokes, que é tipo 2000, 2001, né? Então de lá pra cá assim o que surgiu que eu realmente gostei? Meio que nada, assim. Então eu já parto de um pressuposto assim de que as coisas que eu gosto elas estão ficando, sabe? Eles estão envelhecendo, logo não vai mais ter show. Exatamente. Então, se eles forem tocar, tem que ir, sabe? É mais ou menos isso. Eu e o Andrei, a gente tem esse princípio. Vamos no show enquanto eles estão vivos, porque tu não sabe quando vai ter a oportunidade. Tem né? umas assim que eu consegui perder o Iron Maiden ali, né? Já fui no show deles, mas acabei perdendo. Que teve agora, eu fiquei, pô, né? Eu já não sei se vem de novo. A gente já foi não no sei show se... do Metallica ano passado. Eu também. Muito bom. Pô, Metallica, eu não tinha ido ainda. Metallica é bom demais. Então. Muito bem, muito bem. Então, acho que é legal, Juliana, a gente poder falar sobre essa parte do... A gente sabe, né, que vocês sempre estiveram ali junto com a mãe, sempre, né, trabalhando juntos, sempre. Acho que uma pergunta legal para a gente iniciar é como que é essa transição de que começou ali na brincadeira, estava ali junto, só ajudando, e de repente isso vai se tornando profissão. Eles nasceram no meio, né? Exatamente. Nasceram na cozinha. Para eu começar a contar um pouco da minha história, eu tenho que contar da mãe também, porque foi a partir dela, né? Então, ela trabalhava no comércio de Beltrão, ela trabalhava como vendedora, e aí ela teve o André primeiro e depois eu, e continuou trabalhando no comércio. Aí, quando ela engravidou do João, ela viu a necessidade de ficar em casa e dar atenção aos filhos, né? Mas ela precisava contribuir financeiramente, né, com as despesas, e aí ela começou fazendo um bolo. Ela já fazia bolos de aniversário para todos nós, né, e para a família, quando tinha alguma comemoração. E aí ela começou a fazer para uma reunião da lareira, né, os movimentos da comunidade, né. Então, e aí foi o boca a boca, foi falado assim, uma pessoa falou, ai, que delícia esse bolo, onde você pegou? A Iraci. E aí ela começou e a gente desde pequeno. Então, assim, desde pequeno a gente tá nesse mundo. A mãe começou lá por 94, 95 a fazer bolos. E aí a gente sempre ajudava com um serviço ou outro, lavar a louça, mexer um recheio, embalar os produtos. Então, desde pequenininho a gente tem muita responsabilidade, assim, né? E foi automático. Como eu sou uma pessoa muito prática, eu não fico pensando muito nas coisas, né? Eu me dei esse luxo de raciocinar e pensar sobre o futuro mais tarde. Depois. E aí, foi depois. Então, a gente sempre estava ajudando o pai e a mãe. Nunca pensando em empresa, mas sempre pensando na questão mais familiar, né? E aí, fomos ajudando, conforme crescendo, né? A gente ia se dispondo a ajudar. E aí a gente foi adquirindo novas habilidades, sim, né? Aprendendo a fazer as coisas. Desenvolvendo novas habilidades. Desbloqueando skills aí, né? Exatamente. Desbloqueando skins. Piada interna. Isso aí. Acho que você vai ter que explicar essa aí. Não, deixa quieto. Não há necessidade. Mas e aí, vamos pensar assim, você já com responsabilidades muito cedo, mas mesmo assim conseguia tempo pra brincar. Conta mais, assim, dessa infância aí na... Nossa, foi muito feliz a infância. Infância no bairro Vila Nova. Foi muito feliz.
a nossa infância, assim, a gente sempre estava junto com os amigos, os vizinhos, brincando na rua, de bets, de andar de bicicleta. Então, assim, foi uma infância muito feliz. A gente tinha as nossas responsabilidades, mas a gente tinha o nosso tempo para brincar. Então, de pousar na casa dos amigos, a gente teve falando na comunidade, né, a minha avó, a avó Sabina, ela começou, junto com o Ivo Santos, a comunidade La Salle. Então, as missas aconteciam, né? As celebrações ali na esquina, pertinho da casa dela. Então, os vizinhos próximos iam participando também, e aí foi crescendo a comunidade La Salle, que é na frente da UniOS, né? Depois virou, realmente, foi construída a igreja. Exatamente. Né? E aí a minha família sempre esteve muito presente nesse andar, né? Da construção da comunidade. E todas as pessoas que participavam ali eram da nossa família, amigos e tudo mais. A gente tinha um costume de ir no antigo Termas, a gente tinha um grupo de amigos, assim, que até hoje temos, que ia no fim de semana, na sexta-feira, acampava lá, ficava lá até no domingo, era muito bom. Então, são memórias muito, muito felizes, assim. E de construir casinha na árvore, tentar construir casinha na árvore, né? Eu lembro que o João e o Maurício Salmori, a gente tentou, assim, por muitas semanas, construir os degraus, assim, os degraus da escadinha, sem sucesso, né? Mas, enfim... Não é fácil, né? A confecção de uma casa na árvore não é fácil. Não é fácil, demanda né? um certo conhecimento de carpintaria. Exatamente. Eu também não tenho. E aí, a mãe sempre levava lanchinhos pra gente nesse meio tempo. Então, assim, que legal. Foi e sempre foi ali onde hoje é a empresa? Sim, a empresa é a nossa antiga casa, né? A gente foi reformando, adaptando, né? Mas sempre foi ali. Sempre foi ali. A Ju falou assim, a mãe levava lanchinhos pra gente, eu fiquei pensando que devia ser muito útil ser amigo da Ju. Né? Que devia ter sempre um lanchinho interessante, né? Era muito bom. Eu tenho uma não memória, era qualquer assim, bolachinha que vinha. O bolinho aqui que sobrou. A gente faz o pão de cenoura até hoje, e é um pãozinho que eu tenho, assim, uma memória afetiva muito grande com ele. Esse porque pão é muito bom. É muito bom. E aí a mãe tinha acabado de tirar do forno, passou um melado, assim, e levou pra nós nessa casinha na árvore. Meu, é uma memória, assim, que eu tenho... A gente guarda essas memórias gastronômicas da infância, né? Coisas que, talvez se você for comer hoje, embora você goste, não vai ter o mesmo sabor, né? Exatamente. Mas sempre tem algum prato, alguma coisa que você comeu pela primeira vez que fica na memória, né? Incrível isso. É muito forte. E aí a gente brincava bastante, mas brincava muito, né? E trabalhava um pouquinho. Ajudava, não era trabalho. Sim. É que tá, né? Vocês acabavam não vendo como um trabalho, né? Era algo que estava ali, fazia parte, era uma brincadeira. Exatamente. E eu acho que foi uma coisa muito importante que eu quero trazer para minha filha também. Porque eu acho que ter esses compromissos, eu acho que ajuda muito a formar personalidade. Sim, tudo mais. dá Então, uma noção de responsabilidade muito, muito grande, né? Não, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque mesmo naquilo que é lúdico, naquilo que é brincadeira, tu já consegue ir trazendo alguns elementos que a gente está vendo que estão ficando, né? A gente vê que a geração nova aí não está recebendo tanto essa parte aí, né? Exatamente. Tem que resgatar, né? Tem que ter um pouquinho dessa outra parte aí, né? Isso é bem importante. Mas então, a tua diferença com o João é menor do que com o André? Exatamente. O André, ele tem 4 anos de diferença, ele é 4 anos mais velho que eu, e o João é 1 ano e 4 meses. Ah, tá. Então tu acabava sempre brincando mais com o João, hein? Eu e o João, a gente tava sempre junto, e ele tinha os amigos dele, eu era a única menina, junto com os meninos, assim, então sempre junto. E a gente formou uma amizade bem, bem forte, assim, eu e o João. Uma parceria mesmo, né? Sim. A gente é bem parecido. É mesmo, é? Eu acho. Que legal. Muito bom. E tu estudou, então, no saudoso Colégio São Francisco? Nossa, quanta coisa boa. Eu sinto assim, ó, só de passar na frente, eu sou uma pessoa muito nostálgica. Assim, só de passar na frente, eu adorava aquele lugar. Tem gente que não sabe onde era o Colégio São Francisco. Exatamente. Explica, Ju. São Francisco de Assis é hoje o Colégio Betel. Aqui, ali na Vila Nova, né? Sim. Como que eu vou explicar agora? Não sei nem o nome da rua. Mas é o Betel. É o Betel. É o Betel. Ele deu para situar. O nome da rua eu também não sei, mas... Enfim, e aí os amigos que participavam, os filhos, né, dos amigos dos nossos pais, que participavam ali da comunidade, já a gente estudava todo mundo junto, já ia na catequese junto. Então, assim,
são muitas memórias Sim. felizes daquele colégio. Se eu não me engano, meus 2 irmãos estudaram lá e a minha mãe trabalhou lá também. Então tem algum vínculo aí com São Francisco. Ela era psicóloga lá, assim. Que massa. E se eu não me engano, foi um dos primeiros trabalhos dela aqui na cidade, assim. Que ela deve ter começado lá por 90 e poucos, assim. Se ela veio formada para cá em 92, deve ter sido algo 93, né? Não sei exatamente, mas ela foi psicóloga do São Francisco um bom tempo. Que legal. Eu acho que é a rua Mato Grosso, acho que é a mesma rua do jornal. Eu acho que é. É a mesma rua do jornal, porque a outra rua é a Guanabara, que é a rua que passa no Ítalo. Exatamente, eu acho que é essa aí mesmo. Tu viu que ele fez o download, né? Tava tentando associar aí, né? Tentando me situar, né? Já que eu fiz uma pergunta de onde fica, né? Peraí, agora vamos dar uma informação. Deixa eu dar uma ajudada aí, né? Uma informação mais completa. Muito bom, muito bom. As lembranças que ficam no colégio, elas são muito legais, né? Nossa, Tem algum professor que ficou muito marcado pra ti, assim, dessa época? Sim, tem a professora Tavani, a professora Neuza. A Tavani eu ainda tenho contato porque ela é esposa do companheiro de Rotary do meu pai, então a gente ainda se vê. Foi a professora do pré, né? Então tem assim, a gente ainda tem contato. E a outra professora é a professora Tânia Maria Ruaro, que coincidentemente veio de Cascavel e nós tínhamos o mesmo sobrenome. O André estudou com o Bruno no Suplicy, e ela virou minha madrinha de crisma. A gente também tem contato até hoje. Olha só. Ela foi professora de educação, se não me engano, era educação religiosa, alguma coisa assim com relação à religião. Lá tinha essa matéria também lá na escola. Então, a professora Neuza também, lá no Industrial. Como é legal, né? Os professores que deixam uma marca bem... E eu penso o seguinte, eu naquela idade que eu estudava no São Francisco, é mais ou menos a idade que a minha filha está hoje. Então eu penso, que legal, né? Hoje ela vai lembrar também de várias coisas que acontecem, que a gente faz que acontece na vida dela, que vai ficar. Então... Não, é bem por aí mesmo, né? Como a gente precisa ter um cuidado de onde é que os filhos vão estar, né? Porque realmente essas memórias, elas ficam, né? Sim. E dependendo das experiências que surgiram ali, fica, né? Não tem como... Que sejam boas memórias, né? Exatamente. As memórias de escola são muito presentes, né? Você faz muitas amizades, mas também você tem as memórias que às vezes não são tão legais. Então é bom ter um ambiente interessante. Dependendo de onde tu estuda. Dependendo de onde tu estuda, algumas marcas não são tão legais. Faz parte também, né? Não faz, exatamente. Isso também é importantíssimo, né? Como diria Joseph Klimber, nem tudo são flores, né? Verdade. Bem verdade. Mas não foi no São Francisco que tu conheceu o teu marido, né? Não, a gente mudou de escola, fui pro Maria Basdelane, mas depois a gente entrou no Suplicy, eu fui lá que eu conheci ele. Foi no 2º ano do ensino médio. Olha só. 15 anos. Vocês tinham 15 anos? Eu tinha 15, ele tinha 14. Ele gosta de dizer assim, ele gosta de enfatizar que eu sou muito mais velha que ele. Sempre, assim. É a cara dele. Né? É a cara dele fazer esse tipo de piada. São 9 meses de muita diferença. Não, assim. Realmente ele já estava muito... Tu estava muito mais madura já, né? Primeiro namorado um do outro. E estamos até hoje. 16 anos juntos. Parece que o rapaz foi bastante responsável no início desse relacionamento, Sim, a minha mãe, ela não queria que eu me envolvesse sério com alguém muito com esse nova, rapaz aí. Né? Sim. Mas ela sabia de quem era, filho de fulano, né? Filho da Jane, filho do Wilson, conheciam os pais, então aí ficou mais fácil. Ele foi lá conversar com o pai e com a mãe, falou assim, não, eu quero namorar sério. Assim. De certa maneira ele foi pedir a sua mão em namoro. Foi. Que responsável. Que rapaz, né? Que homem. Que homem. Um exemplo a ser seguido aí, né? Realmente. Né? É um exemplo de coragem e perseverança. Bom, vamos continuar enaltecendo o rapaz aí, né? Inclusive tá aqui, né? Tá aqui presente. Tudo bem, André? Tá bem acomodado, hein? Então tá bom. Cafezinho? E aí começamos a namorar. Sério já. Já são quantos anos, Ju? Desde que a gente começou a namorar, são 16 anos juntos. Mas de casados são 6. Ele tinha um sonho de cantar uma música pra mim, aquela... Faz 14 anos que a gente namora. Mas aí a gente casou com 10 mesmo. Não conseguiram alcançar. Não conseguiram alcançar. Com 10 anos a gente casou. 10 anos de namoro. É suficiente pra se conhecer, Não, acho que sim. Acho que sim. Já dá pra ter uma ideia. Não, já, né? Pelo menos um pouquinho já... Algumas manias assim já dá pra saber, né? Mas ele sempre queria ter tido a oportunidade de cantar essa música.
Mas ele é cantor? Ele tem uma inserção musical aí? Tem, sim, ele também. Aí, na juventude, né, os meninos tinham banda, o Andrei também tinha banda, aí ele já ficou muito amigo do João, os mesmos amigos em comuns, e aí foi... Mas o que veio primeiro? O namoro de vocês ou a amizade dele com o João? Ele conhecia o João lá do Marrecas. Tá. Mas a gente foi estudar na mesma sala, né? Daí a gente começou a conversar e tudo mais. Mas daí a amizade mais forte com o João veio depois mesmo. Quando a gente começou a conviver junto. Legal. E eles chegaram a ter banda juntos? Vocês tiveram, né? Não lembro. Teve, muitas bandas, muitas. João teve muitas bandas, Andrei teve muitas bandas. Inclusive, tá pra sair uma nova, eu já faz um merchan. Por falar em muitas bandas, Érico Pérez, o que você tem a contar? Eu não sei se eu já posso falar que tem data, né? Então, tem, sim. Né? Dá pra falar já? Acho que já, né? Já tem que começar, certeza. né? Então vamos lá, em primeira mão. Atenção, comunidade beltranense. Que gosta de rock, né? Bem lembrado. Bem lembrado. Não, mas então a banda Poltrona K9 vai inaugurar no Formosa Pub, dia 15 de abril agora. Se eu não me engano, o nome da festa vai ser a primeira... Como é que é? Cine Music Night. Se eu não me engano, vai ser alguma coisa assim. É legal. Porque são só músicas de cinema, vai ser tudo temática de cinema, vai ser uma festa bem voltada para os filmes aí, para a 7ª arte, então... Já fiz meu merchan. Estaremos lá. Isso saiu bem. Isso saiu bem. Vamos ver se o Luciano vai aparecer também. 2 shows no mesmo ano? Não é muito? Eu acho que é muito pra minha idade. Não, mas eu acho que sim. Inclusive, vamos levar o Dudu também, né? Não, vamos lá, né? A comunidade tem que estar em peso, né? Os representantes da comunidade precisam comparecer. Não. Também acho. Cara. Muito bem. E aí, então, como é que foi, Juliana, essa parte de chegando ali nos 16, 17, decidir pela nutrição, como é que foi isso? Na verdade, eu nem me questionava muito, assim, é uma questão muito automática, né? Você tem que terminar o terceirão, tem que começar a fazer faculdade. Então, todas as pessoas que a gente convivia era assim, então... Sim. E a nutrição tinha em Beltrão, né? A primeira opção foi que tinha que ser um curso em Beltrão, que daí a gente conseguia continuar trabalhando, ajudando a família. E tá perto do namorado, né? Importante. E aí, a segunda opção era alguma coisa que contribuísse com a empresa. E eu conversei com uma amiga minha que fazia nutrição e ela me incentivou. E aí eu falei, isso aí mesmo. E foi. Sabe, não teve muito questionamento, Sim. Mas foi bem importante. Hoje, eu nunca atuei na parte de nutrição clínica, né? Nunca atuei, não me identifico com essa parte. Mas na questão da parte de cozinhas industriais, qualidade de alimentos, isso para mim fez muito sentido. Aí foi a partir daí que eu comecei a implantar, né, esses serviços na empresa também. Parece um passo bem natural, inclusive, né? Para a área que você já atuava, fazer nutrição, né? Outras opções eram gastronomia, mas para mim... Que não tinha aqui, eu acho, né? Acho que não tinha. E eu achava muito, muito distante, assim, a questão da gastronomia ainda naquela época, 2009, assim, eu achava muito... Não era bem isso que eu gostaria. Hoje, eu acho que eu teria sido bem feliz também, aprender coisa. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender. Então, assim, eu já fiz vários cursos, então eu gosto de aprender. Mas acho que a nutrição... Foi uma escolha, assim, bem assertiva, assim, para a questão da empresa mesmo, né? Sim. Determinante, eu acho. E daí já engatei uma pós em vigilância sanitária e qualidade de alimentos também, para ficar nessa área aqui. Não, justamente. Super importante. E para a empresa, muito bem-vindo, né? Exatamente. Em que ano você se formou, Ju? 2013. 13. Justamente o ano em que vocês deram uma guinada na empresa, né? Exatamente. Teve a ver, inclusive, com essa sua formação, com a conclusão da faculdade? Eu acho. Como é que se deu esse processo que vocês implementaram uma mudança maior, né? Se tornaram, a partir daí, sim, uma grande referência da gastronomia beltranense, né? Desse setor específico que é a confeitaria, a cafeteria. Desde que o André começou a fazer faculdade, a gente sempre começou a investir na empresa, né? Com a parte de conhecimento, ele se formou em administração e o João Paulo já cursava contábeis também.
E a gente já era um pouquinho mais velho, 20 e poucos anos. A gente queria se dedicar realmente à empresa. Então, a gente queria fazer alguma coisa diferente. E os 3 uniram forças e a gente daí construiu a Iraci Cafeteria. Acho que foi a primeira cafeteria que teve em Beltrão. Era bem diferente, assim, era novo, assim. Eu fico pensando, em 2013, né? Só fazem 10 anos. Mas como não tinha nenhuma cafeteria em Beltrão? Muita coisa mudou, né? Então, eu acho, assim, que foi um passo bem... Foi muito rápido. A gente tomou essa decisão, assim, em 4, 5 meses. A gente reformou a empresa, a gente pensou em todos os detalhes. Nós 3, a gente Vocês simplesmente sentaram e decidiram que ia ter essa... A gente se reunia todos domingo de tarde para pensar e planejar as coisas que a gente tinha que correr atrás para fazer e fazer dar certo. A Iraci Cafeteria. Iraci Bolos, né? Iraci Bolos e Cia se transformou em Iraci Cafeteria e Confeitaria. Que eu acho que até hoje tem gente que fala Iraci Bolos, né? Até hoje. Eu tenho essa dificuldade, inclusive, né? Porque no jornal a gente... Eu achava que a Iraci era de antes de... Você falou, acho que 94, 95, que a tua mãe começou a fazer. Mas para mim, uma das memórias mais tradicionais do jornal é bolo da Iraci, né? Sempre alguém de aniversário, sempre tinha um bolo. E para mim sempre foi o bolo da Iraci. Sim. Então eu achava até que era um pouquinho anterior aí. E depois a gente passou também pela fase que o teu pai ia entregar aquilo que vocês produziam, né? De Kombi. A gente, com 10, 12 anos, a gente tinha as responsabilidades toda tarde. Eu e o João, a gente revezava, né? O André, ele estudava no Cefet, em Pato Branco. E aí, eu e o João, a gente ia para as empresas, né? Fazia as entregas de produtos e ficava a tarde inteira. Chegava da escola, almoçava rapidinho. Tinha que embalar os produtos para daí sair 1h30, 2 horas. No máximo, tinha que estar saindo para o nosso roteiro. O pai dirigia a Kombi e a gente ia lá. Pois é, tem mais um detalhe aí que você falou da transição da tua mãe, de sair do comércio para montar um negócio, mesmo que caseiro. Mas o teu pai também passou por isso, né? Ele tinha outra profissão. E aí, em dado momento, ele assumiu que ia participar dessa empresa, né? Exatamente. O pai, ele era representante comercial de uma empresa de alimentos também. Viajava, né? Passava a semana fora. E aí, a gente foi... A mãe, além dos bolos, né? Ela começou também a fazer pães e cucas, porque o bolo é mais no fim de semana, né? Então, ela falou, bom, vamos otimizar o tempo, né? E o conhecimento. Então, e aí, a gente começou a fazer mais produtos e viu a necessidade de, então, tá disponibilizando para as pessoas de uma forma mais prática, né? E o pai daí topou essa ele, na verdade, ele também tinha uma doença, né? Neuralgia do trigêmeo, que também fez com que ele parasse por causa disso, de viajar, né? Dizem que isso é muito dolorido. É uma das piores dores do mundo, né? Ele ficou por 11 anos com essa dor. Então, foi assim, uma fase bem difícil. O pai, ele sofreu muito. A água do chuveiro doía o rosto, para comer e tudo mais. E aí, ele, em casa, né? Ele ajudava... Ele aprendeu a assar pão, ele aprendeu a fazer pão, ele aprendeu a fazer tudo. Ele não sabia fazer nada. Mas ele parou de viajar e entrou na onda. E é uma decisão bem difícil, né? Sim. É uma mudança muito grande, né? E era tudo feito em casa, né? A gente tinha a nossa casa e aí a gente foi adaptando. Ele construiu um espacinho e daí dali a pouco a gente construiu um espaço atrás. E aí vieram os primeiros colaboradores e a gente depois usou um pedaço da casa para fazer um espaço para eventos, para festa, que isso foi mais ou menos em 2007. E aí a gente já tinha trabalhado muito. Até o Andrei trabalhava nas festinhas no fim de semana. Não, é bom fazer alguma coisa mesmo. Exatamente. Né? Não é só aproveitar o bolo. Só se beneficiar do cardápio da você. Não. A gente foi crescendo e aí chegou uma época que a gente já estava começando a fazer faculdade e tal. O pai falou assim, bom, acho que agora vamos parar com a Kombi, né? Vamos focar e ter um espaço para vender esses produtos. E daí a gente, em 2013, achou que seria uma oportunidade de estar renovando isso e colocando um pouco mais também da cara do João, do André, da Ju também. Que também é outra decisão difícil, né? Porque, assim, queira ou não, vocês tinham já digamos assim, um faturamento meio baseado na entrega. Quando você resolve, não, eu vou deixar isso aqui de lado
e aí, em vez de levar, você tem que esperar as pessoas virem até você, você não tem certeza de que a coisa funciona. Exige uma certa coragem. Né? Exatamente. Foi a mudança de cultura, né? Principalmente para os nossos clientes. Então, teve muita reclamação. Imagino. Né? Que é muito prático, mas você está trabalhando. E aí vem uma pessoa ali e fala, o que você gostaria de levar para casa hoje, né? Eu quero levar um pão, uma cuca, um bolinho. Você chega em casa, tá tudo pronto, você não precisa passar em outro lugar. Então, a praticidade, né? E mesmo pro lanche nas empresas, né? A gente no jornal recebia, não sei se vocês viam todo dia, acho que não, mas 2 vezes por semana. Umas 2, 3 vezes por semana. Mas tava lá, o lanche ia até você, né? Isso é muito prático. Sim. E essa mudança é bem isso, né? Em vez de levar, agora de receber, a pessoa tem que ir até você. Sim. Exatamente. Mas deu muito certo, né? Deu Graças muito certo. Deus. Hoje de manhã ainda estive lá na Iraci e estava lotado, né? Então, é muito legal de ver isso, os estabelecimentos que dão certo. E assim como dói ver estabelecimentos que têm uma proposta boa e que não dão certo, né? Às vezes você vê altos investimentos e você vai no lugar que está vazio. A gente sempre torce para que os investimentos deem certo, né? Com certeza. Mas Beltrão tem muito disso, né? De às vezes tu vê, tem tudo para dar certo, mas simplesmente, sei lá, não capturou. Claro que a gente não observa todos os detalhes, né? Claro. Então, o estabelecimento gastronômico tem que inaugurar muito bem, né? E é uma doação, né, das pessoas que se envolvem. É uma dedicação muito grande. E são muitos elementos em termos de qualidade de um atendimento, porque se tu vai num lugar e o atendimento, tu já fica, não sei se eu volto, né? A gente tem isso muito forte, assim, né? Hoje a gente tem bastante opção. Ainda mais numa primeira visita, assim. Você tem que ter, né? Pois é, na inauguração você tem que ter produto de qualidade e bom atendimento, né? E um preço razoável, para não assustar demais a comunidade. Sim. Exatamente. Então, em dia 24 de maio de 2013, que foi o Dia Internacional do Café, a gente inaugurou a Iraci Cafeteria e Confeitaria. Quase 10 anos agora em maio, né? E vai ter alguma comemoração? A gente queria muito que o nosso novo projeto ficasse pronto para agora em maio. Mas, infelizmente, a gente vai ter um novo espaço da Iraci em 2024. Que legal, bem bacana. Assim, Quer falar mais sobre isso, Ju? Qual que é a proposta? O que vai ter nesse espaço? O que muda? Na verdade, assim, a gente tem um problema hoje na Iraci, que é o estacionamento. Né? Vocês são clientes, vocês sabem que... Nunca reclamei. Mas é um problema bem sério. E a gente, o ponto, assim, a gente já pensou em muitas possibilidades. Em sair dali, em alugar um barracão, em reformar, em muitas possibilidades. Esse projeto já está no papel há pelo menos uns 4 anos. Então, a gente já pensou em todas as possibilidades possíveis e a única que a gente achou viável, né, a gente dispensou o pai e a mãe da casa deles. Desalojamos eles. Eles foram convidados a se retirar. Como é que fala quando a justiça retira as pessoas, né? Esqueci do termo agora. Também me faltou. Mas agora. enfim. Então, eles saíram de casa pra gente utilizar a casa onde que eles moravam agora, do lado da empresa. Primeiro, a gente, na verdade, o ano passado fez a reforma da produção. Né, que também foi uma reforma bem grande. E aí, conforme a produção ficou fixada ali, a gente vai ter que fazer a parte do atendimento ali também. Então, vai ser do lado, na casa do pai e da mãe, vai ter uma reforma bem grande. E já começou a reforma ainda não? A gente já está nos trâmites ainda, né? Da parte da arquitetura, definindo toda a questão mais burocrática, né? Antes de começar uma reforma, uma obra. Então, a gente está aí. Se preparando para dor de cabeça. Isso, exatamente. Em menos de meia hora eu lembrei, foram despejados. Despejados. O Luiz e a Iraci foram despejados. Mas assim, com o consentimento deles, né? Eles sempre apoiaram muito. Na verdade, quem traz toda essa parte de inovação é o André para a empresa. Eu sou a parte mais que faz as coisas. E ele é a parte que pensa e tem ideias. A parte criativa. Que bom isso, né? Quando as pessoas se complementam, né? Isso. Quando você tem sócios que somam, né? Exatamente. E aí a gente decidiu junto, agora o João não tá mais na empresa, né? Então eu e ele, a gente decidiu, é isso mesmo. Vamos continuar na empresa por mais um tempo, né? Vamos nos dedicar a isso. E a gente vai fazer um estacionamento na frente, vai ampliar o espaço, vamos ter novidades, assim, mas vai ser um espaço bem legal. Que legal. E a gente tá tentando buscar não perder aquele aconchego, né? Aquela coisa
que a Iracy tem, que a Iracy que é a oferece. essência da Iracy, Exatamente. né? Algo que se sobressai na Iracy, assim, é sempre estar um passo à frente, digamos assim. Isso chama muita atenção, até acho que comentei com o João ou com o André já sobre isso, que sempre que surgia alguma questão, vamos pensar, por exemplo, quando surgiu aquela questão do canudo, né? O canudo que não pode mais, enfim, quando surgiu isso, eu acho que em tempo recorde vocês resolveram a questão do canudo, né? Então, assim, surgiu, vocês já estão resolvendo. Né? A gente está sempre muito ligado nessas coisas. E hoje quem tem comércio precisa se dedicar a isso, sabe? Porque se você não corre atrás desses detalhes que fazem a diferença, né, vai ficando defasado. Então, a gente está sempre isso é legal, buscando vocês estão melhorar. sempre inovando, vocês estão sempre atentos. Isso é muito legal, isso é um diferencial muito vejo, grande assim, mesmo. que a Iracy, além da qualidade nos produtos, né? Que, aliás, sempre houve, né? Para mim, o bolo de aniversário da Iracy parece que ele nunca mudou, mas ele continua bom como era, né? A receita é a mesma. Ainda que talvez tenha alguma, sei lá, né? Alguma mudança que a gente não acompanha, para mim é o mesmo bom bolo de sempre, né? O bolo gostoso de sempre, né? Que eu conheço há décadas, digamos assim. Mas a gente vê, assim, além disso, dessa qualidade, desse comprometimento com os alimentos, você vê os detalhes, justamente que a Ju falou. O pedido digital na mesa, né, que é uma coisa que faz diferença. E ainda são poucos estabelecimentos que têm, né? Não é uma coisa tão recente, mas são poucos que têm. No retorno da questão da pandemia ali também, álcool gel em todas as mesas, tudo. O cartãozinho, né? Aquele cartãozinho com uma frase. São detalhezinhos que vão se somando, né? Que criam um ambiente. Sim. Isso é muito importante. Me chamou muita atenção na época que vocês inauguraram, que eu fiquei sabendo que tem uma cafeteria aqui na cidade, né? E eu, na época da faculdade, que morava lá em São Leopoldo, Porto Alegre, eu gostava muito de cafeteria. Sempre estava em cafeteria, né? E eu pensei, tem uma aqui. Aí a primeira vez que eu fui, eu pensei, né? E um termômetro que eu acho muito legal, eu tenho um amigo de Porto Alegre que ele vem me visitar pelo menos uma vez por ano, assim, né? E ele sempre me fala assim, beleza, faz o roteiro aí, mas tu tem que incluir a Iracy e o Brum. Que legal! São as duas coisas que ele... E isso é muito interessante, porque ele fala assim, ele fala tanto a Iracy quanto o Brum, ele fala que não perdem em nada para qualquer lugar que ele frequenta lá em Porto Alegre. Então, assim, um termômetro muito legal, né? Nós temos amigos e os parentes também que prestigiam sempre a gente quando vem para Beltrão. E eles falam, tinha que ter uma lá em Pato Branco, tinha que ter lá uma lá em não sei aonde. Então, mas a gente acha que hoje a Iracy, ela tem potencial de crescer e tudo mais, mas a gente não quer perder essa essência de que a gente está junto, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença. Você tá junto na empresa e cuidando desses detalhes. O problema é que quando cresce demais... não que a gente não confie nas pessoas, a gente confia, a gente tem pessoas de muita confiança lá dentro, tem pessoas que trabalham com a gente há mais de 10 anos. Mas... essa essência, né? É da família. É uma empresa familiar. Então... E hoje, Ju, qual é a participação do teu pai e da tua mãe na empresa? A dona Iracy ainda faz bolo. Sim. Ela tem uma rotina bem menor do que ela tinha antigamente, né? Sim. Hoje a gente ajuda ela... principalmente, eu fico mais na parte de confeitaria, né? Então, assim, eu auxilio basicamente em todos os processos da parte da confeitaria. E o pai, ele fica na parte de entregas, de compras. Hoje ele tem um sítio, ele realizou um sonho dele. Você sabe que eu tenho visto ele mais como um embaixador da Iracy, assim. Você chega lá, ele vem conversar. Exatamente. Vai mostrar a flor que tá ali do lado. Então, eu acho isso muito legal. Eu acho que os estabelecimentos precisam dessas pessoas, inclusive mesmo que fosse só para conversar. É muito legal você estar lá e saber que está lá o proprietário, que ele está ali acompanhando as coisas, o fundador da empresa, que ele te dá atenção. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Eu me lembro de quando, eu não vou saber os nomes, né, mas eu frequentava muito o Doces Nascimento, ali na avenida. Né? E era muito comum ali. Eu acompanhei todo um período em que a dona, que infelizmente não vou saber o nome, mas ela sempre estava por ali, ela sempre estava no caixa, ela estava trabalhando até o momento em que ela só ficava ali conversando, né? E aí era isso, eu sempre batia um papo com ela, né? Sempre ia comprar qualquer coisinha ali, na época que eu podia exagerar um pouco mais nos doces. E tava ali, conversava com ela e tal, e eu lembro que eu senti muito em um momento em que eu fui e ela não tava, né? E aí eu acho que ela foi, de repente, ficando um pouco mais por casa e tudo mais.
como essa coisa de tu ter a pessoa ali parando, e como isso é muito legal, né? Até que logo que ela parou de estar ali, eles já fecharam, né? Já não Eu vou encerraram. trazer à memória um outro estabelecimento muito tradicional de Beltrão, que não existe mais, que é a lanchonete, o restaurante do Benito na Camba, né? Benito Zanin. Que, na verdade, tinha até outro nome, né? Era Bar e Lanchonete Elite. Mas ninguém falava, ninguém chamava pelo nome. A gente dizia que ia no Benito. Né? Ah, do Petri, né? Isso, do Petri. É o sogro do Petri, isso. né? Da Mari. O pai da Mari, a mãe da Mari, né? Que era o Benito e a Valda. Isso. Né? Que eram dos estabelecimentos com décadas de funcionamento em Beltrão, que servia no sábado mondongo. Né? Então tinha essa tradição da gente ir no mondongo do Benito no sábado. E era muito legal por isso, eles estavam lá, a dona Valda ainda comandava a cozinha, ele atendia as pessoas, né? E o bom era isso, não era só o cardápio, né? Era você ter eles por lá. Eles vinham na mesa, conversar, né? Isso era muito interessante. Então, hoje já não existe mais, mas é outro estabelecimento que ficou na minha memória por essa presença dos proprietários, pela atuação. Sim, né? Isso é muito legal, né? É muito bacana saber, assim, que as pessoas têm isso da Iraci também, né? Exatamente. Então, a presença deles lá, dos teus pais, eu acho que é muito importante ainda. Né? Isso aí. Isso é muito legal. E a mãe ainda faz bolos, tá comandando a parte da confeitaria lá, sim. Mas ela é a chefona, né? a gente ainda tem, né, tem respeito, tudo por tudo. Eu tenho as minhas responsabilidades, né? Mas a gente chega lá e faz trabalho juntas, legal. assim. Não, isso é bom. E ela se sente muito... Ela se sente bem trabalhando. Isso. Então, ela fala assim, por enquanto não preciso parar. Né? Ela diminuiu o ritmo, né? Teve épocas que era bem puxado. Então, e aí ela diz, não, eu me sinto bem. É um trabalho muito gostoso, né? Pensa assim, fazer bolo, assim. Eu acho que a gente trabalha... Teve uma vez a Aline, né? Que trabalhava com a Gelisa, ela falou pra mim assim, Ju... o nosso trabalho é muito bacana, porque ninguém vai programar um evento ou comprar um bolo, planejar uma festa triste. Não, é sempre um momento muito feliz, a pessoa tá, né, comemorando. Então, assim, é um trabalho muito bom. É muito bom fazer bolo e fazer doces e alegrar a vida das pessoas. E ainda ficando na família, eu imagino que eles se sentem, teus pais, muito felizes por ter vocês ali, né? Esse é um problema que muitas empresas enfrentam, é a falta de continuidade, da sucessão, né? Sim. Então, a empresa deu certo, mas aí o filho ou a filha foi fazer, sei lá, outra área, né? Foi para outra área. Se identificou com outro... E a empresa não vai ter futuro, porque o dono hoje vê assim, puxa, mas quem vai dar continuidade, né? Daqui a pouco eu vou ter que vender isso aqui. E vocês não, né? Vocês são um exemplo de a família comprou a ideia, se envolveu na ideia, se apaixonou pela ideia, e é até provável que talvez um dos filhos de vocês aí também siga no futuro levando isso adiante, né? Isso é muito bacana. Ela sempre deixou muito claro, a mãe sempre foi muito clara, assim, falou assim, eu não quero que vocês trabalhem aqui, eu quero que vocês façam alguma coisa que vocês sejam felizes. Então, assim, nunca teve pressão pra isso, sabe? Mas sempre foi muito automático pra nós estarmos perto. Não vou dizer que é fácil, a parte da sucessão é muito difícil, porque... O André, a gente tem visões diferentes, né? Valores diferentes. Então, assim, foram muitos cursos de sucessão e de liderança e de autoconhecimento pra gente conseguir hoje sentar e falar, então, vamos definir um caminho que os dois queiram né, seguir. Então, mas é um desafio bem grande, assim. E como que foi, assim, Ju, pra vocês, a saída do João? Eu e o João, a gente, que nem eu falei antes, né? A gente sempre foi muito ligado, assim, sempre foi muito grudado. Então, eu e o João, a gente tem uma personalidade bem mais parecida do que a minha com o André. E aí, pra mim, foi bem difícil. Mas ele foi aos poucos, ele foi se preparando, porque pra ele também não é fácil. Claro, mas assim, ele ainda tá lá no nosso grupo da família Iraci, a gente manda coisa da empresa, ele ainda dá palpite e alguma coisa ele ainda tá tudo certo, ele né? também é um embaixador da Iraci. Sim, com certeza, né? Vamos ser sempre o André Bolos, Juliana Bolos, João Bolos. Mas ele preparou bem a saída dele, né? Não foi uma coisa brusca, né? Não, e todos
desempenhavam papéis bem importantes, assim, né? Então, ele preparou pessoas para substituírem ele. E foi muito importante para mim e para o André. Porque essa diferença de idade, diferença de pensamento e tudo mais, que a gente sempre teve, agora a gente falou assim, não, vamos lidar com isso agora e vamos nos aproximar, vamos encaixar, né? Então, para mim, a minha relação com o André também fez muito bem. E o João tá bem feliz hoje nas escolhas dele. Ele sabe que se quiser voltar, a casa tá aberta também. Sim. Mas eu acompanhei muito como que foi pra ele, né? A gente conversava bastante, mas eu não sabia como foi o outro lado, né? Exatamente. Por isso que te perguntei. Que de certa maneira causa um baque, né? Claro. Você tá acostumado com a pessoa, você se dá bem com ela. Exatamente. Ela cumpre a função dela com eficiência, né? E com o João extrema competência. era o conciliador, assim, né? Então, assim, teve momentos difíceis, né? Que a falta dele foi bem... notável, né? Mas a gente precisou lidar com isso e tá tudo certo. Tá certo. Muito bem. Faz parte, né? Eu também tive uma época que trabalhei em outro lugar, o André também. Isso é muito importante para nosso crescimento profissional, né? Ter essas experiências fora. Eu trabalhei uma época de professora de inglês na Wizard. Como é que foi isso? Você gostava? Conta essa experiência. Amava dar aula de inglês lá. Quanto tempo você deu aula? Eu acho que não sei se chegou a 2 anos, porque foi bem na época do final da faculdade e da inauguração da cafeteria. Então, assim, eu já não estava mais conseguindo dar conta, né? Mas eu terminei o meu inglês, eu fiz inglês lá por 6 anos. E aí eu fui convidada na aula para as crianças, né? Que os professores começam com um pouquinho mais fácil, eu não tinha experiência nenhuma. E aí, nossa, eu amava dar aula para as crianças, assim, era uma experiência muito, muito legal. E a experiência de trabalhar em outra empresa, ser funcionário, foi muito importante para enxergar a empresa do outro lado, né? Também para ver o outro lado, né? Exatamente. Então, hoje eu vejo meus alunos, né? Eu dava aula para crianças com 5 a 10 anos. Hoje eu vejo meus alunos com quase 20. Eu falo, meu Deus. Eu virei aquela tiazona que fala assim, nossa, eu te conheci quando você era desse tamanho. É complicado quando a gente chega nesse... 5? Eles tinham 5, 6 anos. E eles lembram de você? Tem alguns que sim. Tem uma menina que eu dava aula, ela era muito queridinha, meu Deus, a Maria Fernanda Medina. E aí hoje ela me encomendou um bolo esses tempos atrás e eu falei, nossa, eu lembro de você. Ela falou, eu achei que você não lembrava de mim. Eu falei, claro que eu lembro. Mas virou cliente já. Legal. Muito legal. Muito bom. E hoje tu tá à frente da parte de produção dos bolos ali, nessa parte mais de confeitaria. Como é que foi tu te identificando com essa parte? Como é que foi? Porque a Iracy tem várias frentes ali, né? Exatamente. Como que tu foi, digamos assim, indo para essa direção? Como eu sou uma pessoa muito, muito prática e gosta de fazer as coisas, eu sempre ajudei a mãe a preparar. Sempre estava mais próxima da mãe. Exatamente. Sempre próxima da mãe, ajudando a preparar os produtos, né? Então, para mim, foi bem automático. Tanto nessa questão da faculdade também e da pós, esses cursos que eu fiz voltados à produção, né? A melhoria e a qualidade dos produtos na produção. Então, para mim, sempre foi muito... Na verdade, nunca me questionei. Eu sempre gostei... Eu me considero uma ótima vendedora. Eu acho que é porque a gente conhece, né? Todos os processos e todos os detalhes. Mas eu sempre gostei da produção. E você atendia na frente também, né, Ju? Sim, eu atendi. É que aí, dono de empresa faz o que precisa, né? Então, a gente precisava limpar, precisava ir no mercado, precisava... O que faz, tu precisa. Tu faz. O que precisa, tu faz. Só que a parte do atendimento foi uma época que eu tinha uma alergia na minha mão e eu não podia estar... né, manipulando alimentos com muita frequência. Então, eu fiquei mais na parte do atendimento. Mas eu lembro que você se saía muito bem. Muito né? obrigada. No sentido assim, a Ju sempre foi muito simpática no atendimento, né? No geral. Mas atendendo, eu acho que isso faz muita diferença também, né? Sim. Tanto que a gente lembra de estabelecimentos onde você vai e o dono não é simpático, né? Você lembra disso? E a gente já me vieram 5, assim. E a gente comenta. Não, a gente precisa ser honesto. Tem estabelecimentos que a gente comenta assim, eu não sei como é que isso está aberto até hoje. Porque o dono não se esforça, né? Ele não quer ser simpático, simplesmente, ou não tem essa característica, né? Sim. Vamos ser honestos. Não tem habilidade. Não tem essa habilidade. E, enfim, alguns estabelecimentos mesmo assim vão em frente, dão certo. E outros que não, né? Porque as pessoas acabam salientando tanto, não, o cara lá não tem como, né?
Mas acho que a Iracy sempre teve uma cara muito boa nesse aspecto da simpatia, né? Sim. Eu sempre achei o teu pai um cara muito querido também, né? E eu lembro quando você estava atendendo lá também que você era muito simpática, né? Sim. Muito obrigada. Então isso eu acho que soma, né? Tudo vai somando. Sim. A amizade com o João começou de bate-papo ali na hora no caixa, né? Eu ia falar. E aí não sei o que, e música e não sei o que, daqui a pouco podia montar uma banda. E aí... Ó a risada aí, né? Mas acho que eu tô sempre tentando montar uma banda. Essa parte de que a banda ficou na juventude, pra mim não... não ficou. A alma ainda é jovem. Ou a juventude continua. Tomara que seja isso. Exatamente. Muitas amizades foram feitas com clientes. Muitas amizades, assim. Então... Que legal. E tu falou que uma das tuas especialidades hoje é o Buttercream. É assim que fala? Sim. Eu sou uma pessoa assim que eu sempre busquei fazer... Como eu sou uma pessoa de fazer, de agir, eu gostava de ter responsabilidade por alguma coisa que fosse minha. Então, eu queria de ter o meu diferencial, né? E por muito tempo eu tentei trabalhar com a pasta americana dos bolos da Iracy. Eu nunca quis mudar o bolo da Iracy. Eu nunca quis alterar sabor. Falar assim, mãe, não tá dando... Não, deu certo desde o início. Então, não podemos mexer naquilo que dá certo, né? Mas a gente pode melhorar, sim. Vamos tentar fazer isso. E aí, a gente foi testando novas coberturas e tudo mais. E foi frustrante, porque nenhuma deu certo. E a gente não queria mudar a característica principal dos bolos da Iracy, que é um bolo molhadinho, um bolo cremoso, né? Então, com a pasta americana, sem chance. Eu tentei, mas não deu certo. E em 2020, eu descobri o Buttercream, que ele é uma cobertura maravilhosa, que não precisa mudar a característica dos bolos da Iracy e permite muitas possibilidades de decoração, que essa parte estética, para mim, faz muito sentido, assim, para mim é bem importante. Sim. Então, aí comecei a pesquisar e fiz cursos. E estamos trabalhando com essa cobertura aqui. Legal. Uma outra prática que ficou muito comum nos últimos tempos aí e que tu também te sobressaiu foi com aqueles... como é que chama? Bento cake? Ele é um bolinho pequenininho, né? Que as pessoas geralmente dão de aniversário para outras pessoas com uma frase engraçada. Tem aquele memezinho do Flork, que é o... Chamo ele de bentô, né? Mas na verdade bentô é o bolo. Ele é um bolinho, foi criado no Japão. E é um bolo, é uma mini porção de um bolinho com a cobertura. E é por causa dessa cobertura que a gente começou a fazer, né? Porque ele é feito com essa cobertura de Buttercream. É um bolo meme. Isso! Até hoje sai muito assim. E é muito legal porque tu faz cada frase em cima que tu fica imaginando a reação da pessoa recebendo, sabe? Então é bem legal. Não, recentemente a gente fez um pra minha cunhada ali, que a gente não pode falar, né? Exatamente. Mas esse é o que fica na memória. Fica. Um bolo impublicável. Exatamente. Uma frase clássica delas. Né? Exato. Então, assim, pensa que bacana, né? Você receber um bolo no dia do teu aniversário personalizado. Então, é muito legal. Essa coisa do personalizar é muito legal, né? Você faz com que a pessoa se sinta muito importante, né? Exatamente. Então, depois que eu descobri essa cobertura, surgiram essas possibilidades de trabalho. E isso foi em 2020? 2020 eu conheci a cobertura, né? Bentô foi no início do ano passado, que explodiu, estourou, né? assim. Mas o Buttercream, ele é uma cobertura que vai claras, açúcar e manteiga. Então, assim, ele é comparado com o chantilly, que tem um monte de conservantes e gordura vegetal, ele é muito melhor. Digamos assim, ela é mais caseira, inclusive. Caseira, né? Saudável, né? Por exemplo, o glacê que a mãe cobre os bolos até hoje é açúcar e claras, né? Então, assim, só adiciona manteiga ali e fica fantástico. É uma cobertura muito boa. De trabalhar e de consumir também. Então, eu achei unir o útil ao agradável. Pois é. E aliado a isso, foi meio nesse tempo aí, quando você começou com esse trabalho, que mais recentemente a gente tem visto a Ju saindo dos bastidores da Iracy, talvez, apesar dela ter atuado digamos assim, no atendimento, por uma presença mais intensa nas redes sociais, né? Isso meio que coincidiu com essa nova cobertura? Como é que foi? Na verdade... Quando é que você começou a se expor um pouquinho mais do teu lado profissional nas redes sociais? O João, ele começou isso na pandemia, né? Depois que a gente teve o lockdown e a gente tinha que dar um jeito de vender, a gente começou a aparecer um pouco mais.
não era uma necessidade, né? Antigamente as pessoas não consumiam tanto conteúdo, né, na internet. Era mais a questão, né, ao vivo, assim, você ia lá na empresa e conversava com a gente e tudo mais. Mas hoje é uma necessidade, né? Principalmente para vender, aparecer e mostrar e fazer com que as pessoas... essa percepção que vocês têm da Iracy, né? Da empresa, da família, dessa personalidade que a gente tem, que essas pessoas que ainda não conhecem a empresa tenham, conheçam um pouquinho mais. Sim, está mostrando mais de vocês. Exatamente. Né? Então, e aí eu tive que aprender a fazer isso. Como que foi para ti? Foi uma coisa fácil, nem tanto? Não, nem um pouco fácil. Eu nunca se viu fazendo isso. Nunca me vi fazendo isso. E aí eu falei, bom, precisa ser feito, vamos fazer então, vamos né? lá. Vamos aprender a fazer, vamos fazer direito, vamos aprender, fiz cursos. Assisto hoje muita coisa voltada a esse segmento. E aí precisa estar sempre inovando, mostrando os produtos. A gente tem muito cliente que vem das cidades vizinhas e procura cafeteria. E hoje a procura não é mais nem no Google, né? É Instagram. Você digita lá, cafeteria, e aí... o que eles fazem? Como que é? Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz, né? Procurar... Vou para uma cidade diferente, vou procurar lá. E aí você vê os produtos que a pessoa serve. E se tem um rosto lá aparecendo, é melhor ainda, né? E daí você já vê, deve ser legal. Essa pessoa... Então eu acho humaniza o processo. Exatamente. E aí a gente sentiu a necessidade, o André falou assim, eu não vou fazer. Então tá. Faça. Daí eu falei, então tá bom, então eu faço. Eu recentemente recomecei, né, com o Instagram da empresa. É bem difícil, porque a gente é muito operacional. A gente tá muito na parte operacional, assim, trabalhando. Então, precisa parar, sentar, tu tem que colocar na tua agenda que essa é a hora de tu parar, fazer um vídeo, enfim, fazer não é fácil, porque daí você tá lá, todo mundo trabalhando ao redor, e você sentado na frente do computador, você se sente que você não tá fazendo nada. Entende? Mas é um trabalho que demanda muito tempo. É necessário. É necessário. E vai perdendo a vergonha, né? Sim, e vai desinibindo com o tempo. Né? Mas é importante, é bem importante. Sim. Hoje faz parte, né? Que a empresa que não tem isso, na verdade, sai perdendo tanto em vendas quanto nessa questão de conexão, né, com o cliente. O legal é quando você tem um objetivo por trás disso, né? Isso te motiva a deixar de se preocupar contigo, inclusive, né? Sim. Porque é o nosso mesmo caso aqui, né? A mesma situação desse podcast. Ninguém tinha a intenção de aparecer, ninguém nem tinha vocação para isso, né? Era uma dificuldade. Mas foi meio assim, mas tem um objetivo aqui que vale a pena, né? Então, vamos lá, seja do jeito que for, né? Mas sem se preocupar tanto com você, mas para pôr esse objetivo em prática. Eu acho que isso traz verdade também. Eu acho que é isso que está no teu trabalho, né? Você não fez para você aparecer, ao contrário. De forma não alguma. Esse seria o menor dos motivos, né? O último dos motivos. Mas você fez para dar continuidade, para dar visibilidade para a empresa. Exatamente. E aí a coisa tem sentido, né? Tem mais valor, inclusive. Tem algo que o Valdir comentou lá acho que foi o segundo episódio, né? Desse protagonismo que ele acaba vindo justamente porque... pela necessidade até, né? Um pouco de necessidade, mas porque simplesmente tu quem faz, sim, as pessoas sabem. O protagonismo, de alguma forma, ele já existe, né? Tu só vai tornar ele um pouco mais... mais visível, né? E a vai dar visibilidade para ele. Tentou várias pessoas para fazerem esse serviço para nós, sabe? Mas a gente não conseguia com que elas captassem a nossa essência, ou não tinha o tempo disponível para estar lá nos momentos que você pensa, poxa, ia ser muito legal se a gente compartilhasse isso aqui no Instagram, né? A cuca lá tá saindo do forno, as meninas estão desinformando a cuca, né? Sim. Então, eu acho que a pessoa que compra os produtos, é isso que ela quer ver também. Ela quer ver o que está acontecendo, como que funciona a empresa por trás, né? Dos produtos, das fotos bonitas que são postadas. Então, eu apareço um pouco mais no meu perfil pessoal do Buttercream. Tem até muitas pessoas perguntam assim, mas por que você não coloca no da Iracy, né? Os teus bolos de Buttercream? Na verdade, foi uma coisa assim, bem automática, que eu comecei fazendo por mim mesmo. Eu pensei, vou ir testando, vou ir divulgando, né?
eu comecei a empreender dentro da empresa, né? Então, eu divulgando esse serviço por fora, né? Mas hoje não saí da empresa. Tem muita gente que pensou que eu tinha saído da empresa quando eu comecei a contar, né? E falar sobre esse novo projeto dos bolos e buttercream. E eu falei, não, é só um produto a mais que a Iracy oferece, mas esse sou eu sou a responsável por isso. Legal, te dá um protagonismo legal ainda. Isso é bom. E de novo, é cada um com as suas habilidades, né? É o que tu falou, daqui a pouco o André tem as ideias, ele é mais criativo, mas daqui a pouco ele não se sente bem em tá ali fazendo um vídeo, falando de alguma coisa. Exatamente, mas eu já falei pra ele que ele precisa aparecer, né? Precisa, porque muita gente conhece o André da cafeteria. Sim, claro. Né? Então eu falei, André, ele é importante também. Sim. E ele fala bem, né? Sim, ele se comunica muito bem. Sim. Hoje ele é presidente de um clube de Rotary, né? Então, que tal? Sim. Mas aos pouquinhos a gente vai convencendo. Vai convencendo. É verdade. Você já deve ter visto algum dos nossos episódios, e uma coisa muito presente no Cuca com Salame é paternidade e maternidade, né, Ju? E você tem uma filha. Como é que foi isso para você? Assim, o que se transformou? Como é que você se transformou em mãe? Quando que você começou a se sentir mãe? Né? Que é muito diferente da mulher para o homem, né? A gente diz que o homem, ele, embora algumas transformações comecem a acontecer logo que ele sabe que vai ser pai, mas ele não tem essa vivência, não tem a vida ali pulsando dentro dele, assim como a mulher, né? Como a mãe. O homem vira pai na hora que ele... que ele pega, que ele vê o filho, né? Aí parece que realmente concretiza a paternidade, né? E pra mãe é diferente. Como é que foi isso pra você? E que tipo de mãe... que mãe você é? Né? Que mãe você é, Ju? Foi um susto. A Luísa não foi planejada. Foi numa época... Eu sempre digo o seguinte. A Iracy é uma empresa muito fértil. Tá? Se você pretende ter filhos, você pode trabalhar lá, você consome os cafés, que provavelmente você vai conseguir. Porque na época que eu fiquei grávida, nós éramos em 4 grávidas na empresa. E aí, descobriram uma depois a outra. Aí, no sábado, uma me contou, falou assim, Ju, eu também tô grávida. E no domingo eu descobri que eu tava grávida também. Foi assim, foi um choque. Foi um assim, baque, né? Foi. Eu e a Andrei, a gente tinha programado o nosso casamento com um ano de antecedência, mas a Luísa quis participar do casamento. Então eu casei. Fazer presente. Exatamente, eu casei grávida com 6 meses. E como eu já falei antes, eu sou muito prática, eu sou de fazer as coisas. Então, assim, não foi muito questionado. Beleza, eu tô grávida, então tá tudo certo, vamos lá, né? Sempre foi um sonho muito grande. Eu e a Andrei, a gente tem planos de ter mais filhos ainda. Mas não tava na programação. E eu sou uma pessoa completamente organizada. Então, assim, pegou bem a parte emocional, assim, saiu fora do meu planejamento. Então, no início foi bem difícil para eu absorver essa informação né, mas aos pouquinhos foi uma gravidez maravilhosa, muito tranquila. Tudo certo. Foi tudo certo. Ela é uma criança muito abençoada, assim. Vai comigo para a empresa desde os 2 meses, que eu voltei a trabalhar com 2 meses já. E assim, adora fazer bolo. Ela quer fazer bolo, só que assim, quando eu era pequena, eu ajudava a mãe, eu fazia bolo com grama, com barro, com areia, pedrinha, né? Sim. Não, ela quer ovo, farinha, açúcar, ela quer fazer o bolo de verdade. Pôr o bolo no forno, tudo. Porque ela pergunta assim pra mim, mas mãe, você faz bolo todo dia, por que eu não posso fazer? Então, assim, eu falo pra ela, filha, hoje não. Ela, não, mas você faz todo dia. Eu também quero fazer. Ela adora. Ela adora. Não sei se ela vai ser... Sim, vai seguir, né? Porque ela tem uma parte muito vaidosa, assim. Ela também vai, às vezes, alguns períodos que ela não tá na escolinha com o meu marido na empresa dele. E fica lá com a minha sogra e tudo mais. E ela fala assim, mamãe, na confeitaria, chama padaria. Na padaria pode usar brinco? Eu falei, não, filha. Pode pintar unha? Também não, filha. E pode usar o cabelo solto? Não. Então eu acho que eu vou trabalhar com meu papai. Porque eu quero usar maquiagens e joias. Olha só. Então, assim... Vaidosa mesmo. Mas ela gosta de fazer o bolo. Então, assim, é uma delícia. Ela corre por lá. Talvez dê pra conciliar. Deu. E o Andrei já convenceu ela a ser palmeirense ou não? Sim. Na verdade, não tem discussão, porque toda a minha família também é palmeirense. Então... Tá fácil. Foi fácil. Na verdade, o Andrei Muito me escolheu lá, né, com 15, 14, porque eu sou palmeirense também. Que critério.
Esse era um critério aí. Exatamente. Fazia parte dos itens lá da ficha. Exatamente. Eu só vou me relacionar com pessoas palmeirenses, né? Mulheres. Para facilitar, né? Claro. A família está vivendo um bom momento, então, né? Exatamente. O Palmeiras vai bem nessa fase. Inclusive, todos os bolos pro Andrei são do Palmeiras, as festas continuam. E a Luísa também quer uma festa do Palmeiras. Que legal. É bem legal. Mas ela vai lá comigo, fica lá de manhã, de tarde vai pra escolinha. Então, assim, eu me vejo, né? Vejo a minha infância lá também. Sim. Então, assim, a gente tá conseguindo... Isso é muito bom. É bem legal. E que tipo de mãe você é, Ju? Muito preocupada? Mais tranquila? Eu sou bem tranquila. É? Eu sou bem tranquila. Eu gosto que brinque, que se suje, que aproveite. Caiu lá, levanta pra cair de novo, porque vai cair de novo. Né? Então, assim, bem tranquila. Dou bastante liberdade, né? Pra brincar e tudo mais. Mas eu sou uma mãe bem tranquila, assim. Que coisa boa. Quem que é o mais preocupado é o Andrei? Eu acho que as avós são mais preocupadas. Não, as avós costumam ser. As avós costumam ser. Mais uma blusinha, põe o calçado, não fica descalço. Será que ela não tá com fome? Isso aí. Mas a gente é bem de boa. Eu penso assim, ó, a mãe e o pai criaram a gente também bem assim, bem tranquilos, bem livres, né? Então, acho que foi importante para nós e acho que a gente tenta passar isso para eles, eu e o Andrei também, né? Os nossos valores de criar, a gente leva elas no sítio e brincam com balanço e leva sempre no parquinho. Então, e tá sempre com a família, né? Isso para nós também é um valor bem importante. Claro. Que legal. Agora sim, Érico Pérez, sua risada marcante. Vamos então? Vamos. Vamos então para a nossa gloriosa Hora do Brodo. Hora do Brodo. Explicamos de novo ou não precisa? O que você acha? Acho que é bom dar mais uma explicadinha. Vamos tentar dar uma explicadinha, então. O que é a Hora do Brodo, Érico Pérez? Eu vou deixar para ti. Obrigado. Então vamos lá, vamos retomar o raciocínio. Vamos. Hora do Brodo é um quadro do Cuca com Salame criado para valorizar pessoas, profissionais, empresas, bandas, né? Enfim, qualquer atividade, qualquer área de atuação que o convidado e que a gente acha que mereça, né? Que faz um bom trabalho, tem uma boa atuação, que mereça visibilidade. Não que já não tenha, muitos que a gente vai indicar aqui talvez já tenham muita visibilidade, mas aí a gente recomenda para dar uma força, né? Então, qual é a origem disso? É que a gente percebeu, há muito tempo, na verdade, a gente ouve esse tipo de comentário, que as pessoas parecem não valorizar, muitas vezes, o trabalho, a empresa, o produto, o dom dos amigos, né? De quem está do lado, né? De quem está próximo, de quem está próximo, não necessariamente amigo, mas assim, parece às vezes fazer questão de ignorar, né? Que demonstra uma certa pequeneza, às vezes, de raciocínio e que eu não estou acusando ninguém, porque às vezes a gente também é assim. Né? Às vezes acontece sem querer, né? Você acha que não precisa, para você é tão natural aquilo ali que você esquece, puxa, eu posso contribuir para isso aqui crescer. Né? Sim. E a gente escuta esse tipo de reclamação em diversos grupos, né? Eu imagino que acontece no Rotary, que às vezes o pessoal fala, poxa, mas tem o meu serviço aqui, o fulano vai lá pegar o serviço lá, não sei de onde. Isso acontece na igreja, isso acontece na roda de amigos, na família. Acontece na comunidade, né? Boa. Mas enfim, é muito comum, que não é necessariamente uma questão de maldade, assim, mas às vezes a gente simplesmente esquece de fazer. Sim. Né? E a gente percebeu, não, peraí, a gente quer valorizar essas pessoas. E percebemos por conta do Cuca com Salame que a gente achou assim que... Percebemos que alguns amigos até não deram bola, não foi maldade. Mas era tão natural que simplesmente nem comentaram. E a gente percebe que mesmo o like, que o inscreva-se faz muita diferença, que a gente precisa disso. E aí comentando assim, a gente viu, não, mas isso acontece em todos os locais. Então, peraí, vamos tentar mudar essa cultura. Então, a Hora do Brodo é um início, um incentivo à mudança de cultura, para que a gente passe a valorizar aquilo que está próximo da gente. Né? E por que brodo? Porque brodo é uma coisa muito comum na nossa região, dentro da nossa linha gastronômica, cuca com salame, fatia.
que é um momento de encontro, né? Uhum. É um momento em que a família, em que os amigos, que os vizinhos se encontram, né? Para ter um momento ali de confraternização. Um momento que, eu diria, aquece também ao coração das pessoas. Exatamente. Né? E Hora do Brodo é para isso. Também é, de certa maneira, um quadro para aquecer o coração das pessoas que são lembradas por nós e por você. Então você está convidada, Ju, a participar da Hora do Brodo e fazer as suas indicações, que são o quê? Pessoas, serviços que você recomenda para as pessoas, né? Eu gostaria de recomendar o serviço, né, do meu amigo, meu compadre, Tiago Bertoletti. Ele é quiropraxista. Ele é uma pessoa muito bacana, um amigo, assim, aquele amigo para todas as horas. E ele é uma pessoa muito humana. Então, assim, ele é paciente, dedicado, ele estuda muito, ele se especializa sempre para trazer o melhor para o cliente. Imagina você tratar com a dor, né, do cliente. Então, ele está sempre pensando no bem-estar do cliente. Sim. Então, eu acho que ele é um profissional excelente. E eu indico de olhos fechados o trabalho dele. Que legal, que legal. Muito bom. Boa Mais indicação. alguém? Eu acho que seria ele mesmo. Tá legal. E você, Érico Pérez? Vai recomendar alguém hoje? Eu acho que vou. Tu vai também? Tô pensando em. Não, mas acho que eu vou aproveitar. O que vai, pode parecer que eu tô puxando a sardinha, né? Mas eu acho importante salientar o trabalho do meu irmão, do Bruno, que ele é psicólogo e psicanalista aqui na cidade. Nós temos uma clínica juntos, né? Mas eu acho legal poder falar dele porque ele é um baita profissional, né? É um cara que se sai muito bem. Ele atende todas as idades, né? Mas principalmente crianças. E ele consegue ter uma conexão com criança, assim, que eu fico abismado, assim, porque ele tem aquele diferencial que ele não é aquele cara que chega falando pra criança daquele jeito. Ele não fala assim, ele chega na sala de espera assim, e aí, cara, vamos lá? E a criança adora isso. Ele chega naquele tom rock balboa, mas que funciona, né? Que funciona muito bem, assim. E é um cara que está sempre estudando, sempre se dedicando, é um cara que vale a pena. Então, vou recomendar aí o trabalho do meu irmão hoje. Eu vou numa indicação um pouco diferente hoje, que é justamente de valorizar novas iniciativas. Tem um amigo meu que é o Michael Engenhoff, que ele mora em Marmeleiro, mas tem uma empresa aqui. E ele criou recentemente, tá lançando vídeos também de receitas, não só disso, mas principalmente de receitas culinárias rústicas, né? Que é o Tio Gad. Ele é conhecido como Gad ou como Gadei em Marmeleiro, presidente do grupo de... Eles têm uma diferença, o pessoal que é de motogrupo tem uma diferença, né? Tem motogrupo e mais alguma coisa que eles sabem a diferença que eu não sei. Mas ele é uma figura muito conhecida. Não sei mesmo. É muito conhecido em Marmeleiro, né? Presidente do De Boas. E é um cara muito participativo, muito atuante assim, em causas para beneficiar a comunidade, para beneficiar quem precisa arrecadar fundos. E ele lançou aí o canal do Tio Gad, que são vídeos com receitas rústicas, assim, que ele tanto salgadas quanto doces. E ele é um cara que sempre foi muito envolvido aí com culinária e está produzindo isso com a ajuda da esposa dele, que é a Paola. Então eu convido as pessoas a procurarem aí o canal do Tio Gad e a seguir, né? Também se inscrever lá. Legal. E acho que dá uma valorizada nisso, porque precisa coragem, né? A gente sabe que precisa coragem, precisa uma certa ousadia para se lançar nesse mundo e trazer conteúdo, e é isso que ele está fazendo. Que legal. Bom, então, pessoal, se vocês se interessaram, nós vamos deixar, então, o link dessas indicações. Vai ter o link aí no card do YouTube, vai ter na postagem do Instagram também. A gente deixa o telefone, deixa o link do Instagram ou do YouTube. Então, se você se interessou, é só procurar. Isso aí. Muito bem. Acho que então chegamos na bundinha da Cuca, né? Exatamente. Feito isso, vamos à bundinha da Cuca com a autora da Cuca. É, né? Olha aí que poético. Estamos superando. Verdade. Não, mas você foi muito bem. Você usou a palavra lúdico em determinado momento. Tu viu só? Vi. Não, mas tu explicando o brodo ali também. Esse é o momento que nós nos enaltecemos a nós mesmos aqui, né? Vocês merecem. Obrigado. Mas essa pergunta que finaliza, Ju, ela é assim, se você pudesse retornar, conversar com aquela Ju de 16, 17 anos, o que tu falaria para ela? Então, eu falaria que ela deveria continuar seguindo a intuição dela, que por mais que tivesse fazendo alguma coisa, que achasse que não tinha sentido,
continua fazendo, porque lá na frente você vai entender. E pra não perder o show do Charlie Brown e brigada com o Andrei mesmo assim, porque Como você não assim? vai ter oportunidade de Não vai novo. ter outra. Não vai ter outra. Mas Boa, seria boa. isso. Eu acho que assim, pra continuar, né? Acho que talvez não se questionar tanto. Eu não me questionava, né? Mas continuar com essa intuição, assim. Eu tenho uma intuição muito forte sobre Sim. as coisas, sobre as pessoas, e que eu acho que lá na frente a gente consegue ver. Consegue entender. Entender? Pô, então esse show aí... Sim, perdemos o show do Charlie Brown. Por quê? A gente brigou, eu não sei por quê. Coisa de Achei que ele não gostava de adolescente. Charlie Brown. Capaz, a gente se arrepende até hoje. Não, que coisa, e né? eu falaria, não vai mesmo, obrigada. E eu vou aproveitar para falar do Bruno de novo, porque o show do Iron Maiden eu quase perdi, porque eu não estava bem, assim, estava numa situação aí emocional não muito interessante. E época da faculdade e tal, enfim. E aí nós tínhamos ingresso, né, pro show, e eu falei, não vou ir, Bruno, não tô bem. Ele praticamente me colocou no lombo, assim, e levou no show, né. Pesava bem menos, inclusive. Uma época que isso era possível. Uma época em que ele conseguia fazer isso com facilidade. Certa facilidade. Né? E ele me levou no show, né? Eu sou muito grato a ele porque foi ele que insistiu para que eu fosse e valeu muito a pena, foi um baita show. Eu não consigo entender as pessoas que falam assim, mas eu prefiro assistir um DVD em casa, sentada. Realmente Nem não, pensar. Não, né? Essa É uma experiência. energia do Eu show acho pra quem gosta, né? Não, Respeito, claro, né? quem Não é uma gosta, coisa... né? Tudo bem. Mas é uma Mas experiência. para quem gosta de música é uma experiência que... É que nem eu falo sobre cinema, né? Porque eu me esforço muito para ver todos os filmes no cinema, né? Porque eu gosto muito da experiência do cinema, enfim. Eu gosto de ver em casa, também gosto, mas não é a mesma coisa. Não né? é a mesma coisa. Estou aí, muito bem, muito bem. Feito isto, Feito isso novamente. agradecemos a Ju pela presença. Sempre uma referência, né, da simpatia da família Ruaro. Acho que a Ju trouxe uma conversa muito agradável. Muito. E nos ajudou a compreender melhor a história dessa empresa também, muito conhecida. Além da história dela, a história da família, né, no envolvimento com a Iraci Cafeteria e Confeitaria, que todo mundo conhece a empresa, mas nem todo mundo sabe como surgiu, né? Qual é a história por trás disso. Que é um arco muito bonito, né? É um arco muito legal de conquistas, de inovações e de como, de tempos em tempos, vocês fazem uma nova virada de chave que faz com que, né, esse crescimento continue acontecendo. Então, realmente é legal essa oportunidade de você poder contar, né? E as pessoas terem um acesso mais... embora que vocês já sejam, sim, muito conhecidos aqui na cidade, mas é legal poder contar mais a história, né? E sim, que episódio fluido, que coisa boa, né? Que conversa agradável. Uma conversa super agradável. Eu que agradeço, meninos. Muito obrigada por terem me chamado. Eu acho que é muito importante mesmo para a empresa, pra gente. A gente se sente muito bem. Eu acho que a gente se sente muito especial, assim, por ser convidado. Eu acho que faz muito bem para quem vem aqui conversar com vocês. E é uma conversa muito legal, muito, muito bacana. Que bom que você gostou. Vocês são pessoas muito bacanas também. Que legal. Eu acho que você vai sentir reações que vão... repetindo lá, o aquecer o coração, né? Porque a cada episódio a pessoa que vem, ela recebe muita mensagem depois. Né? Isso é muito bacana, né? Uhum. É muito bom ver que as pessoas torcem pela gente. Né? Exato. Isso é muito bom, sim. Aproximar pessoas é uma dos objetivos disso aqui. E acaba acontecendo, né? As pessoas que vão te ver, vão te amar, vão fazer comentários. Isso é muito interessante. Essa parte, esse feedback que vem depois é bem quentinho mesmo. É bem legal. Aquece mesmo, né? Aquece exatamente. Mesmo. Muito bem, então tá bom. Muito obrigada. Ficamos aí, obrigado, então. Ju. Muito obrigado. Obrigado mesmo.